Pessoal, hoje nós vamos fazer a correção do exercício anterior, né, da aula anterior, em relação às prescrições de enfermagem. Perguntas, né? Professora, tem que ser esses que você colocou? Não, tem que ter um nexo com o contexto, com a clínica do paciente. Professora, quanto mais prescrições, melhor? Tá? Não necessariamente, a gente precisa de prescrições efetivas, tá? Retomando ali que a prescrição ela deve ter esse verbo no comando, tem que ter toda a descrição do que vai acontecer e tá indicando quem vai realizar e o horário, né? Ou o turno, né? Que vai estar sendo realizado essa prescrição de enfermagem. Sempre tentar ir de algo mais que o paciente depende mais, né? Ou que você precisa realizar por ele, ou auxiliar ele, para depois a gente ir para as prescrições em relação às orientações, supervisão e encaminhamento. O estudo de caso 2 era referente àquela mulher que chegou extremamente ansiosa, né? Que ela estava com falta de ar, tá achando que vai perder o emprego. Enfim, a Pro juntou, então, os dois primeiros diagnósticos porque eles tinham um resultado, né? Um resultado esperado semelhante, que era a melhora do padrão respiratório. Como a gente viu no estudo de caso anterior, em relação à troca de gases, né? Administrar medicação, abrir vias aéreas, inserir via aérea artificial, tá removendo ou aspirando as secreções, conforme a gente viu no estudo de caso anterior. Já o outro diagnóstico é referente ao risco de pressão arterial instável, né? A gente quer que ele melhore esse risco, né, dessa alteração estável. O que a gente pode estar fazendo? Monitorar a pressão arterial e comunicar à enfermeira responsável possíveis alterações, né, nos 3 turnos, observar a presença e a qualidade dos pulsos, administrar medicações de uso contínuo conforme a prescrição médica, até porque ela tem uma baixa adesão a tratamento medicamentoso, observar a coloração cutânea, a umidade, a temperatura e o tempo de enchimento capilar, né, para a gente estar vendo essas funções circulatórias, desenvolver atividade educativa individual para a promoção de saúde, ajudar na identificação dos fatores de risco modificáveis. Isso é interessante, olha, ela começar a observar aquilo que ela pode modificar para melhorar o risco dela de ter essa pressão arterial estável. Quais seriam esses fatores de risco modificáveis? Obesidade, dieta, gorduras, tabagismo, ingestão de álcool, estilo de vida, né? Estilo de vida estressante, né? O enfermeiro está indo lá conversar e tentando identificar com ela, né, para ela ter uma melhora de prognóstico. Encaminhar para as consultas mensais ou trimestrais, né, fazer um encaminhamento posterior ali para quando ela for ter alta, né, da alta do setor, para ela estar participando dos grupos de hipertensão e diabetes, hiperdia, ou conforme é nessa região que vocês vão trabalhar, né, que acontecem essas reuniões periódicas, e elaborar um plano de alta, né, que inclua algumas explicações sobre as medicações dela, sobre a justificativa de ela estar tomando, a dosagem, quais que poderiam ser os possíveis efeitos adversos, o que é esperado, está encorajando essa paciente, então, a estar fazendo um tratamento medicamentoso, ok? Conforme a prescrição médica. O corretor da Pro muda o CMP para MEV, tá? O quarto diagnóstico de ansiedade, a gente pode estar prescrevendo. Então, a escuta ativa é extremamente importante em todos os momentos, apoiar essa paciente na tomada de decisão dela, esclarecer sobre as expectativas de estado do comportamento dessa paciente, estar monitorando os sinais vitais, comunicando ao enfermeiro qualquer alteração, determinar o conhecimento e habilidade dela em relação a atender essas necessidades de cuidado dela, em relação à ansiedade dela, encorajar a admissão hospitalar. Esse aqui eu vi alguém que colocou, achei extremamente interessante, coloquei, né? Porque ali a gente não disse que ela já estava internada, né? Então, encorajar ela para a gente conseguir fazer uma bateria de exames e monitorar o seu estado atual. Administrar as medicações para reduzir a ansiedade conforme a prescrição médica, tá? Mudou aqui de novo. Proporcionar à paciente afirmações positivas de seu valor e permitir que se manifeste as suas preocupações e os sentimentos, que podem incluir medo, culpa, vergonha ou autorresponsabilização, ou seja,
ouvir essa paciente, porque ela está aí ansiosa em relação a essas preocupações da vida dela, né, essas mudanças, tentar compreender essa perspectiva da paciente sobre essa situação temida de emprego, oferecer informações pontuais sobre o diagnóstico, tratamento e prognóstico, principalmente sobre a baixa adesão dela do tratamento medicamentoso de diabetes e hipertensão, criar uma atmosfera relaxada, né, e de aceitação mútua, com muita empatia, estabelecendo um vínculo, proporcionar medidas de conforto para estar aliviando essa ansiedade, um ambiente calmo, repousante, manter os equipamentos de monitoramento, de tratamento longe das vistas dela, né? Aquela bombinha começou a pitar, ela vai ficar mais ansiosa ainda, achando que está com algum problema, né? Quando aferir os sinais vitais não demonstrar nenhuma normalidade, né? Se manter o mais calmo possível, ajudar a paciente a identificar essas situações que estão precipitando ela, essa sensação de ansiedade, orientar ela quanto ao uso de técnicas de relaxamento, técnicas respiratórias, técnicas de trabalho manual, né, conforme aí ela vai estar disposta a aderir, né? A gente sabe que essa paciente vai ser mais relutante, porque ela já não faz nem a adesão do tratamento medicamentoso. E, se for necessário, está solicitando, está encaminhando essa paciente para um psicólogo para estar controlando a ansiedade ou está chamando a avaliação da psiquiatria, né, para fazer um tratamento posteriormente ambulatorial. Quinto diagnóstico era em relação ao conforto prejudicado, né, criar um ambiente seguro para essa paciente, encorajar ela a realizar atividades normais de vida, né, conforme a sua capacidade, auxiliar a paciente a identificar estratégias positivas para lidar com as limitações, né, aqui também pode ser pelo técnico de enfermagem, manhã, tarde e noite, tá aqui, ó, isso mesmo. Monitorar a piora progressiva no cuidado físico e emocional dela, auxiliar a paciente a programar períodos específicos de atividade de diversão, trabalhos manuais, alguma coisa assim, na sua rotina, né? Então, estimular ela, auxiliar ela. Estimular também o apoio familiar, né? Ela tá ansiosa, ela tá preocupada, ela tá em desconforto com essa situação dela, né? Então, tentar conversar com os familiares, pedir o apoio dos familiares nesse momento para essa paciente e encaminhar, se necessário, né, para o serviço de psicologia. Daí os diagnósticos 6 e 7 relacionados, então, a gente querer que ela melhore o comportamento dela em relação à sua saúde, a manutenção da sua saúde, algumas prescrições, estabelecer metas junto com essa paciente, vocês vão ver o ano que vem em relacionamento terapêutico, a importância de um enfermeiro, né, tá realizando metas a pequeno, médio e longo prazo, quando a gente está estabelecendo um relacionamento terapêutico, encorajar a independência sempre que possível, monitorar essa capacidade de autocuidado, apoiar e estimular o paciente na tomada de decisão, isso é importante também para ela se sentir confiante, informar sobre como que é o tratamento dela, as responsabilidades que ela deve ter, né, que são resultantes do cuidado, do autocuidado dela, monitorar a qualidade de aceitação, as medicações conforme prescrição médica, debater a importância da educação em saúde para ela entender melhor, de uma forma mais clara, né, os problemas de saúde e, claro, elaborar um plano de alta que vai facilitar essa paciente a ter uma adesão ao tratamento. Né? A Pro tinha solicitado apenas 2 prescrições, eu coloquei várias aqui para vocês verem que tem várias opções no livro. A nossa última atividade do bimestre, então, vai ser referente a fazer as prescrições de enfermagem do terceiro estudo de caso, né? Se tiverem dúvidas, mandem mensagem no fórum, na sala de café ou no e-mail. Tem várias pessoas falando, professora, eu não consigo achar no livro. Se vocês não conseguem achar no livro e querem ter ideias, escrevam no Google, né, prescrições para o diagnóstico tal de enfermagem, né, que vai aparecer vários artigos científicos que dão várias ideias de prescrições de enfermagem. Lembre-se que a gente não está usando ou tendo que se apegar apenas às sugestões do livro. Claro que tem toda a clínica do paciente, aquilo que a gente vai estar observando, mas é importante vocês estarem aí procurando no Google Acadêmico e em outras ferramentas, outros tipos de prescrição, ok? Um beijo.